Muito que médio, senhoras e senhores, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos, e médio porque vamos falar de jogadores que não exatamente serviram para o Santos no ano de 2025, mas que podem servir em 2026, é isso que julgaremos. Vamos falar dos 17 jogadores que estão emprestados a outros clubes pelo Santos, então vamos julgar aqui. Deveria ter chance ano que vem? Não deveria ter chance? O Santos deveria colocá-lo em campo? O Santos deveria só deixar o contrato encerrar? Vamos julgar, por assim dizer, esses 17 nomes. Alguns a gente se alonga mais, outros não será necessário e logo vocês verão por quê. Olha só que maravilha será esse vídeo. Ou não, mas uma garantia que eu te dou de que é maravilha é que a Golcase tem o Copo Life e tantos outros produtos para você presentear quem você ama no Natal com um momento muito bom. O desconto do cupom Eu Vim de Santos está em dobro até o final desta gloriosa semana. Então, é o tempo perfeito, é o timing perfeito para você ir lá na Golcase, cujo QR Code está na tela e o link na descrição, e comprar o seu presente, ou presente para si próprio, não tem problema. O calor já está pegando, eu já estou num forno aqui em Santos, então já me hidrato o dia inteiro com o meu Copo Life, com as minhas garrafas térmicas, com o meu copo, Vibe, tudo que a Golcase fornece. Tenho o prazer de dizer para vocês o seguinte: vale a pena, como vale a pena o cupom Eu Vim de Santos para você ter desconto em dobro até o final dessa semana. Lá na Golcase tem link na descrição também. Vamos lá, vamos falar por uma certa ordem aqui. A ordem é jogadores que acabam o contrato agora, no fim deste ano, fim deste mês. Jogadores cujo contrato acabam no meio de 2026, os do fim de 2026, os do meio de 2027 e os do fim de 2027. Os 17 jogadores emprestados pelo Santos são divididos nessas 5 categorias, por assim dizer. Os 4 que terminam o contrato agora em dezembro. Balieiro, lembra dele? Tem contrato com o Santos ainda. E minha opinião é muito simples. Tchau. Não tem porquê um volante que não conseguiu jogar em nenhum outro lugar ser utilizado pelo Santos. Depois de toda aquela novela da renovação dele, um absurdo, uma das piores novelas da história do Santos, pelo menos está chegando a hora de dizer adeus. A gente espera. Rodrigo Fernandes, que está lá no Independiente da Argentina emprestado. Também a gente espera que o adeus venha logo. Ele que foi contratado naquele ano maldito, não ajudou a nos salvar, inclusive piorou a situação no segundo semestre. Agora está acabando o contrato, o Santos não vai conseguir lucrar nada com ele, simplesmente vai deixar rolar o fim do contrato. Outro é o Messias. Messias que é querido por muitos, assim, não detesto o Messias nem nada, só acho que não serve para o Santos. O contrato dele acaba também. Aliás, para quem não está lembrando por que o contrato do Messias acaba agora, porque quando ele foi contratado pela gestão Rueda, deram 3 anos de contrato. Ou seja, se passaram 2 temporadas do pior dia de nossas vidas e ele ainda tem contrato porque acharam legal dar 3 anos de contrato lá atrás. Pense, quantos jogadores do elenco atual estão nessa situação? Respeito o Messias, torço pelo bem dele, mas não no Santos Futebol Clube. E o último é o milagre, né? O milagre acontecendo. Luiz Felipe, supostamente o contrato dele 10 anos depois acaba agora. Sim, o Luiz Felipe foi contratado em 2016, ou seja, 10 anos. Supostamente o contrato dele acaba, mas sempre pinta uma surpresa, sempre pinta uma renovação surpresa aí. Será que será dele? Já foi em alguns, no plural, anos anteriores. Então, não quero cantar vitória. Mas, respondendo se deveria renovar, claro que não. Tem espaço no Santos? Claro que não. Torçamos para que o fim realmente chegue agora. Bom, tem 2 jogadores cujo contrato acaba no meio de 2026. E aí é uma situação interessante, porque em janeiro eles passam a poder assinar pré-contrato com outro clube, ou seja, o Santos não fatura. Um deles, que é o Ed Carlos, lembra dele? O Santos obviamente não vai faturar, ele não conseguiu jogar na Série C do Brasileiro, ou na D. Enfim, alguma série abaixo, nem entrava em campo. E antes disso, ele estava no Botafogo da Paraíba, se não me engano. Antes disso, ele estava no Nik Volos, da 2ª divisão grega. Também não mal jogou lá. Então assim, não serve para o Santos, obviamente. O contrato só vai expirar aí, talvez emprestem ele para algum lugar, em algum estadual e tal, mas só isso. Agora o Sandri tem uma discussão. O Santos emprestou o Sandri pro Atlético durante a Série B para que ele pegasse ritmo de jogo e quem sabe voltasse. Só que hoje o Santos tem a volância consolidada e não acho que o Sandri voltaria para ser titular, claro. Então, o movimento que eu tentaria fazer é uma renovação para um novo empréstimo, porque não dá para emprestar agora, faltando 6 meses, é só ele ir embora.
Mas se você renova, sei lá, até o fim de 2027, ou por mais um ano que seja, você tenta valorizá-lo, em outro clube e quem sabe conseguir uma venda. Acho difícil, mas o Sandro tem talento, pelo menos para esses times médios. Lembrando que ele poderia ser muito mais do que é, mas nem é culpa dele, culpa das lesões. Lesão em joelho, lesões no plural em joelho, prejudicam muito. Então eu acho que o movimento certo do Santos a fazer agora não é reintegrá-lo, mas é, quem sabe, renovar e aí buscar um novo empréstimo, ou quem sabe, uma venda. São 6 os nomes que têm contrato por este ano, ou ano que vem no caso, né, 2026, por inteiro. E aí em dezembro o vínculo encerra. O primeiro é o Rainer, que não deveria ter seu contrato aí, mas judicialmente o Santos achou que era uma boa não rescindir no meio do ano, quando ele zombou do Santos, né, ou celebrou a vitória do Vasco contra o Santos naquele fatídico jogo no Morumbi. O Santos cogitou rescindir, mas a parte jurídica do clube achou que não era uma boa ideia, poderia dar problema, então ele ainda tem contrato aí. Rodrigo Ferreira, para quem não lembra, teve seu contrato rescindido, não por isso, claro, mas o Santos conseguiu. O Rainer, o Santos não vai conseguir, não podemos nem cogitar a ideia, mas é importante lembrar que, por exemplo, o Caixinha, que era o técnico em janeiro, deu chances para o Rainer. O Rainer atuou com a camisa do Santos esse ano. Então, que o Vojvoda não seja nem permitido a cogitar isso, que a diretoria fale, não. Mas tem um ano de contrato, o Santos tem que emprestar, negociar uma rescisão, vender ninguém vai comprar, né? Sabe quem comprou o Rainer? O Santos. Santos Futebol Clube. Zagueiro Alex, lembra dele? O zagueiro Alex ainda tem contrato, foi parceiro do Sandri na Série B, esteve no Atlético, mas não tem a menor condição de jogar no Santos, mesmo numa posição em que se necessita um reforço, na minha opinião, claro, zagueiros, pelo menos um ali teria que chegar. Não é o Alex, não tem porquê, já tá indo mais para os 30 do que para os 20, então, assim, não tem condições de jogar numa Série A, não é jogador para o Santos. Mais um ano de contrato, né? Não pode reintegrar, tomara que mais um empréstimo surja. E ele me parece ser um cara que topa esses empréstimos, porque no Paulista, por exemplo, ele estava na Portuguesa, depois na Série B no Atlético. Não é um cara que quer ficar aí treinando em Portão B, o que é bom para a carreira dele. Nonato também tem um contrato acabando em 2026, mas o Fluminense vai comprar, né? Tudo indica, o pessoal que apura as coisas pelo lado do Flu já cravou isso, então não tem nem por que a gente discutir o Nonato. Acho que ele evoluiu no Fluminense, fez uma Copa do Mundo, inclusive, muito boa, mas com o pensamento de meio campo que o Santos tem hoje, não vejo por que trazer o Nonato de volta. Não trará, mas só uma opinião. Outro nome é ele, hein? Patrick, lembra dele? Patrick. Patrick, que o Santos já perdeu uma oportunidade de reemprestar ao Atlético Paranaense, que quis, pediu, e o Santos falou, não, você tem que comprar. Ele tá de brincadeira. Aí vai ficar com ele aí. E aí, o que a gente vai fazer? Patrick não pode pisar no CT Pelé. Tem que emprestar, tem que vender, tem que rescindir. Rescindir não vai conseguir porque a multa, é claro, muito alta, o salário dele é enorme. Mas o Santos quer porque quer vender. De novo, é o mesmo caso de quem eu citei agora há pouco, do Rainer. Quem que vai comprar o Patrick? Só o Santos comete essas coisas, né? Então vamos torcer para que abram o olho e consigam reemprestá-lo. Agora, se conseguir vender, retiro o que disse e agradeço muito. Mas não pode pisar na Vila. Por enquanto, ninguém pode pisar no CT Pelé aqui. Ninguém. Que lista. Vai continuar assim agora, porque o próximo da lista é o Natan. Sim, o Natan ainda tem contrato com o Santos até o fim do ano. Obviamente, não tem por que cogitar a existência do Natan. O Santos está aí pensando em laterais, que já quer se livrar de um, que é o Mike. Claro, o Igor Vinícius vai ficar. O Sherman, pelo jeito, topou jogar a copinha. Tá batalhando, legal. E o Natan não pode passar perto do CT Pelé. Ele não consegue se firmar em lugar nenhum. Terminou a Série B no Remo, se eu não me engano. Ele estava no Remo, não sei se terminou a Série B ou saiu antes, até me fugiu agora. Mas não dá, até menor condição, ninguém quer esse cara se o time for inteligente. O que é um problema, porque o Santos precisa se livrar dele para algum lugar, mas vamos ver. E o último, cujo contrato acaba no final deste ano de 2026, né, o ano que vem, é Morelos, que é um cara que muita gente vai dizer que seria uma boa ter. Eu, particularmente, mesmo com a situação de centroavantes do Santos sendo desesperadora, não traria. Muito caro, entrega pouco no futebol brasileiro, ele consegue se encaixar no futebol colombiano, que é um nível bem mais baixo, e tá bom, vamos torcer aí pro Atlético Nacional realmente fazer uma proposta, eles que estão para jogar a final da Copa da Colômbia, ou já jogaram no final de semana, não sei, me perdi na data agora, mas vamos torcer pro Atlético Nacional fazer uma proposta mesmo que mais baixa, rolou um botão do dia aqui no canal no começo da semana, no fim da semana passada, enfim, nos últimos dias, então, e se fizer a proposta que o Santos aceite e não vai lucrar, mas pelo menos recupere algum dinheirinho investido no Morelos. Mas também não pode pisar no CT Pelé. Agora vamos falar dos 2 contratos que acabam no meio de 2027, ou seja, ainda tem 1 ano e meio pela frente. O primeiro é o Enzo Monteiro, é um jogador da seleção boliviana, o que é muito curioso. É um jogador que tem sido titular da seleção boliviana, o que é mais curioso ainda.
Foi titular na vitória da Bolívia contra o Brasil, o que é extremamente curioso, mas que estava na Letônia e não consegue fazer gol por lá. Então, assim, obviamente não serve para o Santos, não tem a menor condição de jogar no Santos profissional. A gente falou isso em todas as copinhas que ele jogava, que no profissional o corpo dele não ia se encaixar, a movimentação, a falta de talento com o pé mesmo, ele é bom em cabeçada, mas com o pé não tem a menor condição. Não dá, foi uma aposta nessa história dos bolivianos na base, não dá, não rola pro Enzo. O Santos tem aí mais uma tentativa de empréstimo, mas pelo jeito o Enzo é um cara que tem algum mercado, né? E de novo, ele vai querer jogar, porque a Bolívia tem a repescagem em março, né? Então ele não pode ficar parado no Santos, vai querer aceitar um empréstimo fatalmente. E o outro é o Miguel. Miguelito também tem contrato até o meio de 2027. Esse talvez seja o único... Ou tem mais um, talvez, que seja uma boa reintegrar. Daqui a pouco eu chego no outro, claro. O Miguel fez uma Série B bastante digna com o América, tanto que o América, segundo a imprensa mineira, tentou, né, lá na Itatiaia tentou um reempréstimo, o Santos não quer, o Santos sonha em vender. E salvo engano, o Diário do Peixe fez uma matéria também que o Vojvoda quer testá-lo. Eu acho uma boa você ter na pré-temporada, nos treinos, ver se ele começa a se encaixar no profissional do Santos, se não, mercado não falta. Ele é a mesma coisa do Enzo, só que melhor. É titular de uma seleção que está na repescagem. É o melhor jogador dessa seleção. Vai querer jogar no primeiro semestre pra estar no ritmo pra repescagem. Ele é convocado de qualquer jeito, claro, e ele é titular de qualquer jeito, mas ele vai querer estar jogando. Então assim, lutar pra ficar no Santos, provavelmente ele vai. Mas se não, algum empréstimo ou venda a gente consegue. Mas ele é um cara que eu pensaria no caso, de reintegrar. E agora os 3 últimos são os contratos que acabam no final de 2027, ou seja, ainda tem mais 2 anos de contrato. O primeiro é o Kevson, claro, que não tem a menor condição. Eu tô só fazendo uma pesquisa aqui para não falar besteira no próximo jogador. Tá, beleza, não vou falar besteira, eu acho. A gente tenta, né? Do Kevson, outro dia viralizou na rede social pernambucana, por assim dizer, um jogador da base do Santa Cruz, se eu não me engano, que era uma foto de uma rodinha de jogadores do Santa Cruz e tinha um cara da base do Santa Cruz cuja feição lembrava do Kevson. E a torcida do Santa Cruz postou, não é possível que a gente pegou esse cara. Não, ele segue no esporte, pelo menos até o fim do ano, e aí volta pro Santos, o empréstimo acaba. Não dá, né? O Kevson nunca teve condição, essa aqui eu posso dizer que eu acertei desde o começo, a gente viu ele no Sub-20 eu falava, gente, ele corre contra os meninos do Sub-20, no adulto, futebol profissional, isso não vai encaixar. De fato não encaixou. É muito abaixo do Escobar, do Souza e do Lira, e o Santos sabe disso, o Lira tá na frente do Kevson, não tem por que a gente cogitar ter o Kevson no elenco. Eu vou manter o cara que eu falei que eu talvez traria de volta por último, e antes eu trago o Zanocelo, que é o penúltimo da lista então. O Zanocelo que o Ceará quer, só que o Ceará quer um novo empréstimo, o Santos quer vender. O Santos sonha em vender o Zanocelo há muito tempo, mas perdeu esse bonde, né? Saudades quando o Vasco queria comprar e o Rueda falou, não. Meu Deus. Enfim, o Zanocelo não quer ficar no Santos, o Santos não quer o Zanocelo, eles vão trabalhar para arranjar pelo menos um novo empréstimo, mas o Santos vai tentar explorar alguma venda, de qualquer maneira também não vejo por que se encaixaria no Santos Futebol Clube. E para ficar na minha tradição, jogador rebaixado eu não quero, ele foi rebaixado, eu não quero. E agora o último é o João Paulo. Por quê? Porque o João Paulo foi emprestado ao Bahia, mas a situação é meio confusa. Quando você está emprestado, você meio que pode trazer de volta a qualquer momento, desde que o contrato permita. Não está muito claro se o Santos tem esse direito automático, mas pedir pode, caso queira. Então tinha muita gente cogitando, tipo, se venderem o Brasão, vocês não trariam o João Paulo de volta? Minha opinião, para ser titular, não. Agora, até jogando aqui no GE, que tem um texto sobre ele. Agora, se fosse para ser um reserva e o João Paulo falasse, pô, fui pro Bahia e fui reserva, se é para ficar na reserva ou pro Santos, eu toparia, claro, com o Brasão titular. Eu vou ler aqui o trecho do GE sobre o João Paulo. Era titular incontestável até a ruptura no tendão de Aquiles ano passado. Nesse tempo, claro, viu o Gabriel Brasão tomar conta da posição. Ele foi emprestado ao Bahia até junho de 2026, só que sofreu uma lesão de grau 2 do ligamento medial do joelho em setembro. Já retornou aos treinos, mas ficou no banco do Ronaldo. Tem contrato até dezembro de 2027, como a gente falou. Só que o contrato assinado entre as partes traz gatilhos para uma eventual compra do atleta pelo Bahia ao fim da sessão temporária. Esses gatilhos, claro, envolvem ele jogar. Ele ainda não jogou. Encerrar empréstimo quando você é reserva é mais fácil. Se o Santos julgar que o Brasão precisa de um reserva melhor que o Diógenes, e não sou eu julgando, é o Santos, e o João Paulo se diz disposto, eu traria. Pediria ao Bahia, né? Negociaria com o Bahia. Se não, também tem contrato de empréstimo até o meio do ano e você pode esperar
para ver o que acontece, se ele ganha uma posição por lá ou não, enfim, ver o que faz. Se ativa esses gatilhos, né? O Santos consegue uma venda. Mas, entre esses 17, além do Miguel, ele é o único que eu pensaria num caso muito específico da gente precisar de um goleiro reserva. Titular não, se a gente perde o Brasão, eu gostaria que a gente comprasse um outro cara. Tá bom? É isso, esses são os 17 emprestados pelo Santos. Olha que loucura. Quase nenhum serve na minha concepção, claro, você pode pensar diferente. Mas é um indício de que o Santos contrata muito mal.